eles estavam cansados, viviam na miséria, já tinham desistido, mas precisaram de uma ajuda externa, alguém que pudesse chegar e mostrar para eles, né, trazer para eles de volta a esperança, para que a vida deles mudasse. Bom, essa é uma história muito interessante. A palavra vai falar que tinha um povo, né, o povo hebreu, né, Jerusalém, que estava cativo já há muito tempo, desde lá a Babilônia, foram, né, escravizados, aprisionados, e aí houve uma debandada, né, vamos dizer assim, né, muitos daquele povo saíram, foram para um lado, outros foram para o outro, e aí os persas, né, acabaram com o governo, né, da Babilônia. Então, mesmo acabando ali aquela escravidão, o povo hebreu, que ele continuava recluso, ele continuava, né, uma vez ali destruídos, né, fracos, e eles até tentaram se retificar, tentaram reconstruir os seus muros, só que agora eles estavam rodeados de inimigos, e esses inimigos, se aproveitando ali da fraqueza deles, foram até esse novo rei persa, e aí falaram com aquele rei: olha, esse povo que está ali, eles não gostam de pagar impostos, eles são conspiradores, eles vão conspirar contra o Senhor, então se eles se reerguerem, o Senhor vai ter problema. E aí o rei, sem conhecer aquele povo, mas ouvindo o que estavam ali falando aquelas pessoas, falou: então vamos fazer um edito aqui, vamos fazer uma lei para que esse povo ele fique do jeito que está. Eles não vão poder construir seus muros. E ali, meu irmão, foi, vamos dizer assim, né, a cartada quase que final para aquele povo, para aquelas pessoas. As pessoas estavam cansadas, né, estavam desanimadas, e depois daquilo ali eles realmente desistiram. Então, vamos viver do jeito que dá, da forma que dá, até que a morte venha. E aí entra um homem chamado Neemias nessa história. Neemias, ele alcançou uma posição no governo, né, desse Artaxerxes, o nome desse governador, desse rei persa, né? Ele alcançou uma posição muito interessante lá, né, uma posição de altíssima confiança, que era a posição de copeiro. E o copeiro, à época, era um homem de confiança do rei, porque antes dele servir a bebida para o rei, antes do rei se tomar um vinho, alguma coisa do tipo, o copeiro ele tinha que provar na frente do rei ali, porque para ver se não estava envenenado, né, para ver se não tinha tecnologia, alta segurança, câmera, não tinha isso. Então ele tinha que ter pessoas próximas de confiança. E Neemias era uma pessoa, era um cara, ele conseguiu chegar, né, ele tinha a natureza dos hebreus, mas ali ele estava, né, fora, ele estava vivendo, né, nesse palácio, né, ele estava vivendo com o rei lá fora, né? Então, quando o irmão de Neemias ele vai até a cidade, Neemias o encontra, e Neemias pergunta: e aí, meu irmão, como é que está o nosso povo? Como é que estão nossos familiares? E aí o irmão dele chega e fala assim: olha, nossos familiares estão morrendo, estão vivendo na miséria, estão desanimados, né? Os muros da nossa cidade, que é o que nos protege para nós vivermos bem, foram derrubados e nós não temos o que fazer. Imediatamente Neemias ele se abate, fica triste, e a palavra de Deus fala que ele se ajoelha, né? Que ele vai lá e busca o Senhor, ele ora ao Senhor. E aí ele teve a oportunidade de ir lá servir, né, o vinho ao rei. E ele estava tão constrito, né, tão triste, que a aparência dele não tinha como enganar. E o rei pergunta a ele: o que você tem? Você está doente? Por que você está triste? Aí ele fala: como eu poderia ficar feliz se a cidade onde meus pais estão enterrados, ou seja, onde as minhas raízes está desestruturada, os meus estão sofrendo, né? Estão morrendo lá em miséria, né? Em tristeza. E aí ele fala: rei, por favor, se o senhor se agrada de mim, deixa que eu vá lá e reconstrua aqueles muros lá, que eu... Na verdade, ele não fala do muro. Ele fala assim,
E aí ele fala: rei, se o senhor se agrada de mim, deixa que eu vá lá e ajude o meu povo a ser a terra onde meus pais estão enterrados. E aí o rei gosta tanto dele, da pessoa de Neemias, que o rei ele só fala assim: quanto tempo você vai demorar? Ou seja, eu preciso de você aqui, você é meu homem de confiança. Você vai lá, vai resolver, mas eu quero você de volta, né? Então Neemias ele vai até esse povo, né? E ele com 52 dias, o rei ele manda, né, uma série de homens com ele, manda até mesmo capitães lá de exército com ele, dá uma série de edito de carta, né, para que ele passe o caminho que ele vai passar, para que ele não tenha problema. E aí ele com 52 dias ele consegue reerguer, reestruturar todo esse muro, não só com os homens que ele levou. E aí é que está a questão. Neemias chega nessa cidade, traz ao povo um novo alento, traz ao povo um ar, né, para eles respirar melhor, um ânimo, traz a eles a esperança novamente. Aquele povo sozinho eles não conseguiriam mais. Então foi necessário que Neemias fosse até lá e ele conseguisse trazer aquele povo de volta à vida. Qual que é o ponto dessa história? Muitas das vezes nós nos encontramos dessa forma. Às vezes as circunstâncias da vida nos abatem. Às vezes as circunstâncias da vida nos colocam em posições que nos deixam fracos, que a gente não vê mais uma saída. E aí a gente tende a se fechar, né? Principalmente o homem. O homem, ele quando está com muito problema, ele se fecha naquele mundo dele, ele fica mais triste, fica mais calado. E ele tenta procurar meios dentro da sua cabeça para resolver aquilo ali. E aí é que está o maior problema. Nós acabamos nos afundando mais ainda. Porque chega um momento, às vezes, que a gente não vai ser capaz sozinho de conseguir. E aí entram as pessoas, os anjos de Deus, né, que o Senhor pode colocar assim na nossa vida. Seja o seu pastor, seja o seu líder de célula, seja o seu amigo que você sabe que é uma pessoa em Deus, mas você precisa de ajuda. Seja um psicólogo, um psiquiatra, mas esse momento entender que você não vai conseguir sozinho não é fraqueza, isso é inteligência, isso é sabedoria, é saber entender e falar, buscar o Senhor mesmo sem conseguir orar. Às vezes chega uma circunstância que você já não consegue nem ajoelhar para orar, mas você fala: Senhor, eu preciso de ajuda. E aí você tem um amigo que você sabe que é uma pessoa boa, que você sabe que é uma pessoa de Deus, né? Você tem que analisar quem é a pessoa que você vai buscar ajuda e você chegar e se abrir e falar: tá acontecendo isso, eu tô fraco, eu não consigo, eu tô com pensamentos ruins, cara, eu preciso de ajuda. Ou você chegar na sua igreja, no seu pastor, no seu líder e falar: cara, eu preciso de ajuda. Isso não é se diminuir, isso não é de forma alguma se, vamos dizer, se diminuir mesmo, né, para ninguém. Isso é ser humilde, isso é entender suas limitações. Nós somos seres humanos, nós somos limitados, vivemos de altos e baixos, vivemos momentos que estamos lá em cima, tranquilo, bem com o Senhor, bem com a nossa vida, bem no trabalho, e outros momentos que nós vamos estar lá embaixo, com problemas, com situação financeira complicada. E aí, meu irmão, não tente, não faça uma de herói em achar que você, meu irmão e minha irmã, vai conseguir sozinho. Busque ajuda. O Senhor, ele dá sabedoria, ele coloca pessoas certas no nosso caminho para que a gente possa se reerguer, para que a gente possa voltar a trilhar, né? Voltar a batalha. E para concluir, lá no capítulo 4, né, de Neemias, depois se você puder fazer uma leitura do livro de Neemias, é um livro muito interessante, muito bom, muito edificador. No capítulo 4 de Neemias fala que Sambalate, né, que era um dos inimigos daquele povo, eles estavam vendo lá o povo reerguendo o muro, né, se reestruturando, e eles começaram a ficar nervosos.
E ali eles se juntavam, né, a Tobias, que era o outro inimigo, e eles ficavam falando, olha, esse povo está reerguendo esse muro. Não, mas fique tranquilo que eles não servem mais para nada, isso aí é tudo fraco, vai vir um vento aí, uma raposa que seja, vai derrubar esse muro, porque eles são fracos, eles estão fracos. O ponto alto, né, dessa questão que mostra a reestruturação daquele povo, o ânimo que um homem conseguiu fazer para centenas de pessoas, né? Diz lá no capítulo 4, no versículo 6, Neemias ele fala assim: assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ou seja, ele conseguiu recuperar aquelas pessoas, recuperar o ânimo daquelas pessoas. Então, meu irmão, fique com essa palavra no seu coração. A história ainda não acabou. A vida ela é feita mesmo de altos e baixos. Nós somos guerreiros, somos batalhadores, que muitas das vezes somos feridos, mas precisamos nos tratar e voltar à batalha. Entenda que o Senhor, ele pode te ajudar. O Senhor é o único que pode te ajudar. E muitas das vezes ele vai usar pessoas para colocar no seu caminho, para te ajudar. Amém? Fica com Deus. Uma boa semana pra gente. Acabar de tomar meu café aqui.